Lata do Piê. Boa noite. Hoje teremos na Lata do Piê nada mais nada menos que aquele homem que cataloga os heróis brasileiros. Eu estou falando de Lancelotti Martins, o nosso incrível catalogador de universos, o criador do catalogador de universos. Temos aqui uma edição especial do catalogador de universos do meu mestre e amigo Lancelotti Martins. Enquanto aguardamos o Lancelotti Martins, eu quero fazer um agradecimento muito especial hoje ao meu querido amigo Lorde Lobo. Lorde Lobo, que tem um canal no YouTube, né, youtube.com/Lorde Lobo, com Grandes Heróis BR, tá? E ele tem um quadro muito especial lá, né, chamado Na Trincheira. E hoje a gente foi homenageado lá na Trincheira, né? Foi muito bacana. Quero também agradecer a falar do canal e falar que o Grandes Heróis BR não está só no YouTube, não. O Grandes Heróis BR também está aqui no Instagram. Procura aqui, tá? Grandes Heróis BR aqui no Instagram, tá? E também no Facebook, facebook.com/Grandes Heróis BR. Você vai seguir lá. Nosso Lancelotti Martins já está acenando aqui. Bem-vindo, Sapão. Nandinha aí, Fernanda Dantas. Que saudade de você, guria. Cadê o Lancelotti Martins? Lancelotti Martins chegou. Tô tentando convidar o Lancelotti aqui. Pera aí, só um minutinho. Aqui, mestre, estou enviando o convite. O mestre Sapão também está aí. Sapão que faz uma live bem bacana toda sexta-feira aqui, chamada na Lagoa do Sapão, com quadrinistas brasileiros. É bem bacana. Aqui Na Lata do Pia a gente entrevista a galera dos quadrinhos, né? Porque eu também sou sou quadrinista, sou roteirista, mas também, como sou um homem de teatro, também a gente bate um papo com a galera de teatro. Tá bom? Sábado que vem a galera do Aroeiras vai estar conosco aqui, chegando. Grande Lancelotti. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo também? Estou ouvindo ótimo, essa voz maravilhosa, essa voz cósmica, cinética, meu grande amigo Lancelotti Martins. Muito feliz. Hoje eu estou aqui de Piracacota, em sua homenagem. Quero agradecer a presença do nosso amigo a Ney Santos, que também já chegou. Tá? Antes da gente começar a bater um papo, mas se você vai apresentar devidamente, eu quero dar um recadinho aqui. Tá? E aí, saindo desse recadinho, eu vou entrar já no bate-papo com você, tá bom? Sérgio Junco chegou. Quero falar também da Liga Ruda Mônica, tá? Ele está agora com o canal no YouTube da Liga Ruda Mônica. No Facebook, e aqui no Instagram também, tá? Inclusive, no YouTube ele estreou hoje um projeto novo que fala do nosso amigo Rafael Tavares, vale a pena conferir. E o Sabatina Geek, que era um programa que eu lá no canal dele, né? E volta em tudo sobre o nosso amigo Demetrio. Agora, eu vou falar e apresentar aqui que você está na Lata do Piê, meu querido Lancelotti Martins, o criador do catalogador, tantas outras personagens do universo brasileiro. Prazer recebê-lo. Prazer, meu, Pierre. Na verdade, eu estou debutando em lives. É a primeira vez que eu dou uma entrevista em lives. Então, para mim é um prazer imenso. Ainda mais um colega como você, um parceirão. E eu vou dizer uma coisa, ó. Não esqueci a minha caneca, não, ó. Caneca do catalogador. Eu estou aqui para brindar. Meu áudio está cortando aí, né? Eu estou com um elemento forte aqui. Espera aí que a gente já resolve. É o meu fone que está dando problema. Não está ajustado aqui. Só um minutinho. Ok, veja aí.
Opa, mestre, enquanto eu estou tentando arrumar meu fone aqui, vai falando um pouquinho como é que você começou nos quadrinhos. Vai falando para a galera aí. Olha, Pierre, quadrinhos, eu praticamente fui alfabetizado em quadrinhos. Desde pequeno que eu gosto de quadrinhos. Naturalmente, como todos os colegas aqui, nós começamos com os comics, né? Personagens que eu gostava muito, que eram o Batman, o Fantasma, o Mandrake. Eram os personagens que eu mais conheci na minha infância, foram esses personagens. Eu me alfabetizei com eles, né? Eu não sabia chamar Batman em inglês, chamava era o Batman, né? O Robin era o Robin, né? Mandrake, eu não sabia pronunciar aquele nome Mandrake, que tinha aquele K no meio, eu não sabia qual era o som de K, eu chamava era Mandracaré, mas não, inventava lá os nomes aí. Mas eu comecei nos comics, como todos os colegas. Depois eu passei a desenhar, copiando, né? Como todo desenhista, a gente começa a copiar e tal, e trabalhava fazendo ilustrações para ilustrações depois para os colegas de universidade, até chegar a 80. Quando chegou na década de 80, com essa onda de quadrinhos e já conhecendo os movimentos dos fanzines, eu comecei a fazer um zine meu, um zine que eu chamava de Querela. Querela é conversa, confusão, né? Intriga, enfim, barulho. Eu comecei com o Querela, e lá no Querela foi que surgiram meus primeiros personagens, como o Exu, como o Sete Estrelas, né? O Quarteto também nasceu no Querela. Enfim, depois veio o movimento da internet, foi um movimento maravilhoso. A internet foi um movimento onde a gente passou dos fanzines, que eram artesanais, a gente se conhecia por correio, né? A gente mandava material por correio, o colega lá do Rio Grande do Sul, o colega de Minas, o colega aqui do Maranhão, né? Enfim, a gente trocava esse material por correio. Mas depois apareceu a internet, com essa coisa do Orkut, com essa coisa do Fotolog Terra, não é? E aí a coisa ficou muito mais fácil, mais dinâmica. A gente passou a conhecer muita gente legal, e como se fosse da família, como você, que é um cara que eu considero aqui do peito, entendeu? E a gente é só amigo virtual, cara. Então, assim, a internet foi um negócio muito legal para quem trabalhava com cultura, para quem trabalha com quadrinhos. Eu acho que foi legal demais. E o movimento do Fotolog, né, que eu considero um movimento muito dinâmico, foi um movimento muito criativo, onde os colegas trocavam ideias, personagens, e criavam personagens, enfim. Aí depois veio esse movimento mais recente, a gente já se integrando com todo mundo aí pelas redes sociais. Enfim, eu, no movimento dos quadrinhos, vim como todo colega, né? Vim lá do movimento dos zines e fui trabalhar, abandonei a história de quadrinho, fui trabalhar e depois voltei. Quando voltei pesquisando, fazendo pesquisa, essa coisa toda. E me senti muita dificuldade porque não existia quase nada sobre criações brasileiras na internet. Pouquíssima coisa. Eu passei a fazer pesquisa. Aí surgiu o meu blog, fiz meu blog. Meu blog começou com material estrangeiro. Foi uma forma cheia de chamar a atenção do pessoal. Nós somos de uma escola de comics, uma escola de material estrangeiro, então eu comecei fazendo o pessoal da Golden Age americana, aquela fase mais obscura, o HQ Quadrinhos, que se tornou meu selo, não é? E aí passei a falar dos personagens brasileiros. E foi por aí. O nosso começo foi por aí, eu me fixei mesmo como pesquisador nessa parte de pesquisa, e não deixei de publicar meus personagens, de criar e de fazer essa inter-relação, né, que a gente tem muito com os colegas do meio, muito importantes bem aí. Hoje, no Brasil, quem não se inter-relaciona, principalmente o autor independente, fica muito difícil produzir, fica difícil criar, porque quando você interage com outros colegas do meio, você recebe
aquele feedback, dá o feedback. Você produz um material, o colega te diz, olha, esse teu material está assim, isso podia ser melhor desse jeito. Outras formas de interação acontecem, como um colega trocando produções, a gente faz um material, um faz o roteiro, nós temos uma parceria fantástica, eu e você, outro faz a edição, verdade, outro desenha, enfim, eu acho que essa interação hoje no meio independente, ela é fantástica, mestre. Eu acho que sem essa interação, a gente não teria hoje essa fantástica gama de produção desse cenário bem aí. Claro que, para dizer a verdade, nós somos heróis, porque, poxa, a gente assovia e chupa cana, né? Chupa cana e assovia, né? Cabeceia e vai lá para a área para fazer o gol. Porque nós não somos, né? Nós somos produtores independentes, nós fazemos tudo. Então essa interação, e como eu costumo dizer, no nosso grupo que nós temos, essa sinergia é muito importante no nosso meio. Eu acho que sem ela, a gente não consegue se ajudar, se amparar e produzir. Isso é muito importante, cara. Eu vou te contar. Sem isso, eu acho que o cenário independente, que já é muito difícil, fica difícil mais ainda para a gente produzir. Claro que tem outras plataformas e tudo mais que a gente pode falar depois, mas é importante essa interação nossa e eu me sinto gratificado porque, cara, conheci tanta gente legal nesse meio, né? Tem caras aqui, nós construímos movimentos, colegas ali pipocam com outro movimento acolá, né? O Vardi faz aquele movimento lá, outro colega tem outros movimentos, nós temos colegas fazendo espaços de entrevistas, nós temos colegas com canais de entrevistas, isso tudo, Pierre, para o nosso cenário, é muito importante, cara, é muito importante, é um apoio muito grande. Esses espaços servem para mostrar o quanto nós temos de coisa fantástica que o Brasil não conhece, né? Que poderiam ser absorvidos por outras formas de outras mídias. É verdade? É isso aí, meu irmão. É desse jeito. Lancelotti, pelo selo HQ Quadrinhos, né? E aí você montou seu site, né? E aquele blog do HQ Quadrinhos que você fez, é onde você começou com material americano, depois você começou a catalogar os heróis brasileiros nesse lance de pesquisa. Isso virou um catálogo, né, que você começou a fazer, que é o catálogo dos heróis brasileiros. Né, você chegou a lançar algumas edições, pequenas tiragens, não de todos os personagens. Como é que foi esse processo? O blog, na verdade, ele surgiu dessa necessidade da gente ter a informação, de captar a informação. E surgiu essa história de catalogar personagens, né? De catalogar criações. E aí veio, né, essa busca, e a gente terminou produzindo uns 3 volumes impressos, né? A gente também fez um volume virtual, online, que a gente distribuiu, e o próprio blog também tem umas fichas, né? Tem umas fichazinhas de personagem. Mas isso foi evoluindo, a pesquisa foi refinando mais, e a gente terminou construindo um catálogo de verdade, né? Com as informações que a gente pôde coletar. E fizemos umas 3 versões impressas pelo selo do Junto HQ Quadrinhos e a Editora Universo. Nosso colega, me fugiu a memória aqui agora. Gil Mendes. Do Gil, exatamente, do Gil. E a gente lançou ainda uns 3 volumes dele, mas a gente parou, né? A gente parou e continuamos a melhorar a pesquisa, a reeditar algum material, e futuramente, se Deus quiser, mais para frente, a gente estará aí com um material mais refinado, mais pesquisado, mais fundamentado, com uma parceria que a gente está finalizando, ainda não posso revelar ainda, mas a gente está aí formatando para a gente sair com uma coisa bem bonita, bem impressa, de mais de 300 páginas, uma edição bem bonita mesmo, bem aí, que eu acho que vai ser muito importante para o nosso cenário bem aí,
para divulgar, para mostrar, para homenagear, né, para tributar os criadores e para a nossa memória, né, que isso é muito importante. Que é a memória do quadrinho de super-heróis brasileiros, né? Dentro dessa memória, tá me ouvindo bem? E outra coisa que precisa ser, que é interessante desse trabalho, que foi que o catalogador de universos, o meu personagem, ele foi uma decorrência desse trabalho, cara. Ele foi uma necessidade que eu encontrei para a gente integrar os universos criados por nossos autores. Por quê? Porque, assim, nós temos uma coisa interessante no cenário independente. No cenário independente, todos os colegas têm o seu universo. Geralmente, os universos dos colegas, eles têm começo, meio e fim. São universos que têm deuses, são universos que têm outros universos misturados, são universos que têm personagens heróis, tem vilões, tem anti-heróis, tem mágicos. Então, tem autores que têm universos fantásticos e grandiosos. Então, esses universos, às vezes, eles existem em universos paralelos. Em outro universo, em outra terra, em um futuro, ou em um passado, ou num passado fantástico. Enfim, eles não conversam. Né? Cada universo de cada autor tem a sua mitologia própria, né? Tem o seu cânone próprio. Então seria difícil a gente pegar um personagem, a gente termina fazendo isso, mas é difícil você pegar um personagem de um autor, juntar com outro para fazer uma aventura. Eles não habitam a mesma terra, eles não habitam o mesmo universo. Então, assim, quando eu pensei no catalogador, que inclusive ele é free, ele é aberto para ser utilizado, foi justamente para possibilitar essa interação, esse relacionamento. O personagem do universo tal pode interagir com o personagem do outro universo sem mexer nas mitologias. Depois cada um volta para o seu universo. Por exemplo, sim, continua. Você acabou de responder a pergunta do Sapão, que ele queria saber como é que tinha nascido essa ideia brilhante do catalogador. Você está respondendo ele. Viu, Sapão? Ele já está te respondendo. Sapão, o Sapão é um cara fantástico, rapaz. Essa turma do Ceará, meus vizinhos aqui, né? O Rafa também, são caras fantásticos e com criações fantásticas e parceiros também. Então, assim, Sapão, o catalogador ele foi uma necessidade que eu achei, que eu pensei justamente para cada autor preservar a autonomia da sua mitologia. Para, de repente, eu fazer uma aventura de um personagem, vamos dizer, do blindado, com 7 estrelas, que não habita o mesmo universo, e de repente eles têm a possibilidade, através dessa entidade, o catalogador de universo, de interagirem, de mudar de um universo para o outro, sem prejudicar a sua mitologia. Só um exemplo. Essa edição aqui, ó. Essa edição aqui, ó. Esse personagem do Fernando, o Armagedon, ele é de uma terra paralela. Ele não é da terra normal, nossa. Então, esses personagens aqui, Agente Laranja, né, eles não poderiam interagir, porque são de universos diferentes, se não houvesse uma possibilidade de eles se integrarem. Né? Então, essa história aqui, por exemplo, permite que eles participem do mesmo plano, desde que haja uma possibilidade deles se interconectarem. Então, o catalogador faz esse papel. Né? Então, é mais ou menos isso, bem aí. E muito bem, diga-se de passagem, né? O catalogador. Mestre, então, você criou o catalogador e tem uma coisa sobre o catalogador, já que estamos falando do catalogador, e a gente sabe a importância que ele tem dentro dos quadrinhos nacionais, o catalogador está completando 10 anos. E o que está sendo feito para celebrar esses 10 anos? Os 10 anos do catalogador está sendo feito para marcar esse período. Nós contamos
com nossas parcerias, com nossos amigos, com os amigos da Sabatina. Por exemplo, nós temos um artbook que a gente está coletando dos colegas, artes, né, do personagem catalogador, se possível com os seus heróis, dos seus universos, para a gente construir um artbook com essas ilustrações. Claro que no artbook também vai constar uma mini bio dos autores, os links sociais, e no artbook também nós vamos fazer uma biografia do personagem, né, com a historinha, apresentando de onde ele veio, quais são os outros personagens que interagem com ele, essa coisa toda. Um detalhe que eu queria te falar, nesses 10 anos da construção do catalogador, a gente vale lembrar que eu gosto muito de interagir com os amigos quadrinistas, os autores independentes. O catalogador, ele foi um personagem que, quando eu criei o personagem, a gente conversou com vários colegas sobre, olha, tem uma personagem que você acha essa história toda. Por exemplo, o Lorde Lobo. Lorde Lobo foi um cara que, quando eu fiz o catalogador, originariamente, a cor do uniforme era vermelha. Pense hoje, era impossível você ver o catalogador com um uniforme vermelho. E o Lobo disse, não, Lancelotti, isso aqui não, isso aqui vamos ver uma malha melhor ali. Aquela malha, né, a história daquela cor, foi do Lorde Lobo. Depois o personagem foi publicado pela primeira vez no Zinho, do nosso colega da Fábrica de Monstros, né? E teve também uma participação em um roteiro de um grupo que eu criei bem antes, chamado Bengala Boys, do amigo Ataíde Braz. Né? Teve também o outro colega que me fez uma das primeiras ilustrações. Aí o Ataíde, essa história bem aqui já se pensava no catalogador. Enfim, o personagem, ele teve algumas mãos, que o colega olhou, não, mas isso era melhor assim. Não, isso foi publicado pela primeira vez aqui. Não, teve um colega que fez a primeira ilustração dele. Enfim, todo esse pessoal eu homenageei. Homenageei como? Colocando esse pessoal na mitologia do personagem, nos cânones do personagem. Então, isso também a gente vai falar um pouco disso nesse artbook, nessa biografia, a gente vai dar uma falada sobre isso. Mas nesses 10 anos, também nós temos em produção uma história chamada Pecados de um Deus. Ele é um quadrinho mais introspectivo, não é assim, um quadrinho de aventura, vamos dizer assim, de porrada. É um quadrinho introspectivo, que fala justamente daquele início do catalogador, e ele está sendo feito por outro parceiro fantástico, que é o Claudino. Nós já temos concluído já a primeira parte. Essa primeira parte já pode ser publicada, mas estamos estudando a possibilidade de fazer tudo de uma vez, porque serão 3 partes. E ainda nós temos um outro trabalho, que inclusive esse, você também é um dos gestores, né, que é a Orobisfagia, né, mas possivelmente ser lançada só para o ano, né, que é através do selo da Sabatina. Enfim, eu acho que nesses 10 anos, apesar de a gente considerar um tempo curto, tem muita história para contar. E sem parceiro, colega, nossos universos independentes não andariam tão bem quanto estão andando bem. Verdade. Você vê que na plataforma do Catarse, a galera, né, que está produzindo e que está interagindo, que está com aquelas campanhas dos Apoia-se, né, que é aquele financiamento de contribuição, poxa, tudo isso daí é sinergia, cara. Tudo isso daí é interação. Então, é isso aí. É um colega patrocinando o outro, ajudando o outro, e o quadrinho independente crescendo. É isso aí. E essa é a força motriz, né? Essa sinergia. Lancelotti, eu quero dar boa noite para... Tem uma galera muito boa aí, né? O Cadu Artes, o Máscara de Ferro, o Sérgio Junco, o Meis Santos, Curtizo, Tony Brandão, José Maurício, né? O Adriel Caligari,
Tem também o nosso querido o Odd HQ, que, se eu não me engano, é o Gustavo, né? Roteirista, um bom roteirista, viu? Lá de Jabuticabal, né? Pensa no roteirista bom esse menino, viu? Temos que conhecer melhor o trabalho dele. Eu quero. Vamos conhecer. Bom, eu quero. E tem gente. O Ítalo também está chegando aqui, dando boa noite. Bom, eu vou ler uns comentários aqui, que são elogios que fizeram a você. Tá, o Sapão. Lancelotti, a sua existência no mundo dos quadrinhos é ímpar. Faz a gente amar mais os quadrinhos nacionais. Te amo, cara. Esse é o Sapão. Agora o elogio do Sérgio Junco. Grande Lancelotti, o mestre dos quadrinhos nacionais. E o nosso querido Jimmy Darwin está aí presente também, está dizendo o seguinte: catalogador é a ponte entre os universos independentes. Agora uma pergunta para você responder. Como a sua religião influi em seus personagens? Bom, na verdade, Pi, o Brasil é meio complicado com essa história de religião, de política e até de futebol. É meio complicado com isso. Verdade. Eu, na verdade, fui iniciado no Candomblé, né? Inclusive tem até o Exu aqui atrás, né? Fui iniciado no Candomblé e eu lembro uma coisa interessante, e vou dizer uma coisa, eu sou formado uma das minhas formações é teologia. Então, eu sou teólogo, né? Eu fiz universidade de teologia, então uma das minhas formações é teologia, mas eu fui iniciado no Candomblé e quando eu fazia o Querela, o fanzine que fiz o Exu, cara, foi um negócio assim muito interessante, porque as pessoas têm uma imagem pela palavra de que tudo isso como eu digo, rapaz, é como se fossem demônios, né? Como se fossem demônios. Então, assim, na época que eu fiz o personagem, algumas pessoas que viram o zine, poxa, você está envolvido com esse tipo de coisa. Enfim, a gente recebe alguma crítica, mas eu acho que na criação, ela é um misto de todo aquele universo que você tem, né? As suas criações, elas são advindas das tuas influências, do teu pensamento cultural, do que tu lê, do que tu vive, do que tu conhece. Eu sempre digo aquela história do psicólogo que diz, quem é você? Você é o que você fala. Você é o que você escreve. Mas só que o que você diz, o que você fala, vem dentro de você, né? Foi o que te cercou, aquilo que te cercou. E aquilo que te cercou, você coloca para fora. Então, assim, sim, a religião, ela realmente me influenciou nisso, nesse sentido. Acho que a teologia que eu fiz também. Mas o personagem mesmo que eu considero assim, natural disso, seria Exu, né? Quer dizer, na verdade, é um orixá, né? Mas foi isso. Mas essa passagem foi interessante eu te falar, porque com essa história das pessoas terem preconceito com as religiões dos outros, né? Com o comportamento dos outros, deixa o mundo mais pequeno, deixa a cultura menor, deixa o diálogo menor, né? Mas, infelizmente, nós temos uma sociedade cheia de achismo. E esse achismo não leva nada para frente, na verdade, né? E também, se a gente for ligar para muita coisa, a gente não cresce. É verdade, Lancelotti. As pessoas têm a mania de demonizar aquilo que elas não conhecem, né? Que é mais fácil você demonizar o desconhecido do que você ir lá procurar saber. Eu, particularmente, adoro a tua personagem Exu. Tive o privilégio de escrever um roteiro onde ela participou, um roteiro que não foi publicado, né? Que é o da Crônicas do Tempo, que nós fizemos lá de 120 páginas, mas que não chegou a ser produzido. Quem sabe um dia possamos tirá-lo do papel, né? E o Exu está lá. O Claudino, não sei se é o Claudino, né? Tem um CH Claudino, deve ser ele, está aí te dando boa noite, te dando um salve.
Claudino, um parceirozão grande aí, é o nosso diretor do Pecados de um Deus. É ele que está escrevendo, é um grande roteirista também, viu, Pedro? Ele que está escrevendo e desenhando o Pecados de um Deus. Está fantástico, a arte fantástica. Eu vi algumas coisas, você mostrou para mim algumas coisas, assim, a arte dele está fantástica, cara. Que talento. Claudino foi um presentaço que eu ganhei, sabe? A vida dá esses presentes maravilhosos, né, para nós. O nosso querido está aqui, ele está falando aqui, ó, o Lancelotti, como surgiu a ideia? É o Sérgio Junco. Como surgiu a ideia, a inspiração para a criação do seu personagem Salamandra de Fogo? Salamandra de Fogo, inclusive tem até uma arte fantástica feita pelo Claudino, que retrata bem o personagem. Eu tenho esses personagens fantásticos desse ideário mitológico da nossa cultura, como a Salamandra de Fogo, como o Vento Ventania, são personagens que eu trouxe do folclore, né? Do folclore e do mito, porque o mito, ele na verdade é um conto, né, que vem antigo e que se transforma e que a gente chama de mito, mas que de alguma forma esse fantástico, de repente um dia pode ter existido, né? E a Salamandra, ela é uma personagem desse universo fantástico que a gente conhece como esses contos de carrocinha, como as mitologias, né? Enfim, foi um personagem que eu trouxe também desse mundo fantástico. Eu não tenho ainda uma HQ específica do Salamandra, que era publicada no Zine também. Para dizer a verdade, eu tenho uma história dele com o Penitente e o Sete Estrelas. Eu não sei se foi você que escreveu para mim. Eu estou lembrado. Eu que escrevi. Mas está feita já, foi até... não sei se foi o Zilson. Se eu não me engano, o Flávio Rodrigues. Foi o Genaro que desenhou. Flávio Rodrigues ou o Genaro que estavam fazendo, se eu não me engano. O Genaro, não foi? Pois essa história está inédita ainda, mas ela está sendo produzida para ser publicada, certo? Mas Salamandra de Fogo aparece lá. Ela é originária, a Salamandra, desse universo, né? Desse universo mitológico, dos nossos contos, dos nossos cordéis, que você também tão bem conhece. O Vento Ventania é um saci. Ele também veio dessa origem bem aí, né? Eu trouxe desse mundo para o nosso mundo atual. Então, assim, eu sempre gostei dessa nossa história mitológica, desses nossos cordéis, dessas coisas da nossa cultura. Quer dizer, isso são super-heróis fantásticos, né? Super-heróis fantásticos que o mundo inteiro se espelha para construir seus personagens também nos mitos, nas mitologias, né? E a nossa mitologia também, ela é importada. Nossa mitologia, parte dela veio da Europa, né? Parte dela veio da Europa, né? Porque a nossa... E nossos índios também. A nossa mitologia verdadeira é a indígena, né? Uhum. Que a gente acaba deixando de lado, mas a nossa mitologia deveria ser a mitologia indígena, né? Exatamente. Então, esse universo, ele fornece para nós um amálgama perfeito para a gente criar, né? A gente muito fala nessa história que a gente vê nas redes sociais, quando a gente cria um personagem e coloca lá, logo aparece um colega que diz, mas isso é uma cópia, né? Isso é o Super-Homem, ou isso é o Batman, isso é a Mulher Maravilha. Enfim, nós temos muita coisa boa que pode ser criada com base nos nossos mitos, e não deixa de ser diferente de um Super-Homem, não deixa de ser diferente de uma Super-Mulher com uma Mulher Maravilha, né? E assim, eu sempre digo também, Pia, que não é o uniforme verde e amarelo, não é o cenário do Pão de Açúcar, não é botar o nome Brasil no roteiro, que indica que o personagem é um personagem brasileiro. Eu não sou ufanista, mas eu acho que um personagem, ele tem que ser aquele personagem que tem uma alma, não interessa de onde ele seja. A criação, ela tem que ser lúdica, ela tem que vir de dentro da criação, e aquilo
não tem limite, né? Eu sei que é tão chato isso, cria um herói, aparece lá aquela turma toda falando de crítica, dizendo que o personagem é isso, é aquilo, e termina tolhendo até o próprio criador, né? Às vezes o criador se decepciona com aquilo. Eu já vi colegas que abandonaram criações por conta de críticas, né? Que em vez de crescer, faz diminuir, né? Faz tolir a criação. É horrível isso aí. Mestre, deixa eu dar tem bastante gente chegando agora também. Ó, acabou, o Marcos Trovejante chegou agora. Carol Massanê, um beijo, minha linda, obrigado pela presença. Chegou também o Ricardo Reve, boa noite. Daniel Banhara também está aí. Gratidão pela presença. Tem o Gustavo, né, o O do HQ, né? Ele continua assim: quando você escreveu suas HQs com a temática do Candomblé, houve crítica por parte dos seguidores do Candomblé? Picotou um pouco o som, eu não consegui ouvir o que você falou. Deixa eu ver aqui. Fala de novo comigo, peraí. Tá picotando, não estou te ouvindo. E agora? Ouviu? Agora ouvi. Fala aí. Bom, a pergunta do Gustavo é o seguinte: quando você escreveu sobre o Candomblé, né, com essa temática do Exu, se houve crítica por parte de seguidores do Candomblé? Continua picotando, mas eu imagino que a pergunta seja sobre a criação do Exu, é isso? Não. Tá picotando para você também, meu áudio? Tá chegando, acho que tá chegando com delay. A pergunta é assim, mestre: se quando você fez o quadrinho do Exu, que é a temática de Candomblé, se os seguidores de Candomblé, se algum seguidor de Candomblé viu e criticou, houve críticas? Não. Até hoje, pelo menos nas redes sociais, e também na época que eu fiz, eu não recebi críticas dos seguidores de Candomblé, não recebi nenhuma crítica. Muita gente achou, inclusive, a criação plástica fantástica, né? Achou assim fantástica a criação plástica com aquelas pinturas e tudo, mas eu não recebi crítica, não. A crítica foi mais parte de outras religiões mesmo, né? Mas do Candomblé eu não recebi nenhuma crítica, não. Isso eu também nem levei muito isso em consideração. A gente só fica sentido, no sentido de que a tolerância deve ser muito importante em todos os meios. O nosso querido Sapão tem uma pergunta, mas antes da pergunta dele, eu vou ler aqui o comentário do Claudino. O Salamandra ainda vai dar uma HQ show de bola, ele está dizendo. Tá dando eco? Olha, eu tenho certeza. Está dando um eco picotando, mas em relação ao que o Claudino falou, eu fico vibrando. Claudino, você está convidado e intimado. Aquela sua ilustração do Salamandra foi fantástica. E com certeza você vai me presentear com um roteiro muito bonito e uma arte fantástica, hein? A gente vai conversar sobre isso. Vamos finalizar o Pecados de um Deus, que eu acho que tem muita coisa boa por aí, né? O Jimmy está perguntando sobre o Sete Estrelas, né? De onde veio a inspiração, né? Isso. Jimmy, o Sete Estrelas também, Jimmy, você ainda tem essa revista aí, rapaz? Eu tenho. Eu nem tenho mais, o Sete Estrelas, Jimmy, ele foi uma criação baseada, misturada com o cordel e com cangaço, com religiosidade, não é? E política. Então, o Sete Estrelas veio dessa fonte, ele veio dessa fonte. Ele conta a história de
de um personagem, né, um nordestino da década de 30, que foi, vamos dizer assim, vitimizado por um coronel, e ele com as crenças dele, né, aquela crença. Você sabe que aqui para o Nordeste nós tivemos muitas crenças messiânicas, né, aqueles grupos do Conselheiro, enfim, e vários outros grupos. Então, a família do Sete Estrela, do Severino, né, do vaqueiro Severino, tinha um grupo religioso, não é, que falava com as estrelas, né? Falava com as estrelas. O Severino, o personagem, não era praticante da religião da mãe. Mas, enfim, quando ele foi vitimizado e foi morto, nesse quadrinho que o Pierre mostrou aí, ele pede ajuda a essas estrelas, imaginando que elas pudessem ser verdade. E, de fato, elas eram verdadeiras, e foi aí que entrou esses personagens e fizeram dele, né, um pacto com ele e trouxeram ele para o lado, vamos dizer assim, de uma vingança, de uma justiça, para trabalhar para eles. Então, em busca de uma redenção e de um retorno à vida. Então, o Sete Estrelas está preso a essa prenda. Ele está preso a essa prenda. Mas é uma mistura de cordel, é uma mistura de religião, é uma mistura de política, não é? E é um personagem também muito fantástico, o Sete Estrelas. Eu tenho uma parceria do Pierre com ele também aí, como roteirista, e nós temos algum material para mostrar ainda, é fantástico mesmo. Verdade. Eu particularmente, é um personagem, assim, que eu amo o Sete Estrelas, né? Primeiro que foi um personagem que me deu a oportunidade de trabalhar com você e nos aproximou como parceiros e colegas amigos, colegas de trabalho e amigos, né? Porque a gente ultrapassou a barreira do coleguismo de trabalho e nos tornamos amigos, independente da distância. O nosso querido Tony Brandão está mandando um abração para você. Você é uma das maiores personalidades do nosso quadrinho nacionais, ele está falando. O nosso querido Eric Blake Art está aqui presente também, né? Passando para acompanhar os amigos, está dando sucesso aqui. O Jimmy W está dizendo que o Sete Estrelas é o favorito dele depois do Catalogador. O Sapão perguntou como a sua família se relaciona com essa questão de você com os quadrinhos. Como é que é isso? Como é que se dá isso? Se eles aceitam bem, se há uma negação, se é tudo tranquilo, se eles são participativos. Essa questão do quadrinho, eu sei falar uma coisa para os colegas assim, na mitologia do catalogador, quando começa a criação, o surgimento do personagem, eles surgem com os caras chamados antigos, e o Pierre sabe disso, porque o Pierre fez uma apresentação dessa mitologia do catalogador, nessa história bem aqui, Cabeça de Lua. Então, aqui nessa história tem uns personagens chamados antigos, né? Assim, eu sou antigo também, cara. Eu tenho 62 anos de idade. Né? Não parece que eu tenho 15. Né? Mas eu tenho 62. Não tem quem diga isso. Né? Então, assim, quadrinhos já é antigo para mim, pra caramba. Eu lhe confesso que eu já tive outros relacionamentos, e relacionamentos anteriores, essa história de quadrinho foi uma complicação, cara, porque a turma não gostava só de comprar revista, gastar dinheiro de comprando revista, guardar revista em caixa, enfim, é meio complicado. Mas hoje, como a gente trabalha com a produção de quadrinhos, como a gente trabalha criando, interagindo nesse mundo, nesse circuito. Mestre, Está me ouvindo, Tia? eu estou ouvindo, só vou interromper você. Está travando para você? O seu está travando para mim. Está me ouvindo bem agora ou não? Agora estou lhe ouvindo bem. Olha só, o Eric Blake acabou de dizer que ele espera ter a oportunidade de trabalhar com o catalogador, fazer uma arte, nem que seja para uma capa. Olha só que coisa boa. Eric, você está intimado
a fazer uma arte do catalogador para o Artbook. É um livro que vai ser impresso, onde a gente vai colocar uma página de cada autor, de cada desenhista, com a mini bio, seus contatos sociais, enfim. Cara, eu quero uma arte sua, hein? Tá intimado, hein? É isso aí, ó. Tá intimado, hein, Eric? Não tem como escapar, porque o desenho, aprender desenho é um processo eterno. Diz aí, desenheiro. Bom, mestre, ó, o nosso querido José Maurício, né, Ramiro Maurício, está aqui dizendo, ó, muito boa a premissa do personagem. Quem mais está aqui? O DM Caio Real está falando velha guarda. Ó, Velha guarda. O Eric Blake acabou de dizer, ó, fechado vai ser uma honra, com coraçãozinho e tudo. Tá gravado, hein? Bom, nós falamos do Sete Estrelas. Me fala mais sobre o Bengala Boys. Né? Você falou en passant. Bengala Boys foi retrata esse processo do Bengala Boys. Pia, tá me ouvindo legal? Porque tá cortando a sua tá cortando. Então vou falar aqui. Ora, os Bengalas Boys foi uma viagem, cara. Foi uma viagem, vamos dizer assim, foi um ácido, essa história dos Bengala Boys. Assim que a gente entrou nesse negócio de redes sociais, a velha guarda, como a gente fala, a gente começou a interagir, né? Eu, Tony Fernandes, J.M. Álvares, o A. Moreira, outros caras antigões bem aí. A gente começou a trocar essa história de quadrinho, de falar de quadrinho, essa história toda. E como estava todo mundo nessa faixa de 50 e poucos anos, a 60 anos, a gente passou a sacanear com a gente mesmo, dizer que os Bengalas, os Bengalas, né? Aí eu criei os Bengalas Boys, né? E, aliás, o nome Bengala Boys, ele é um nome de um grupo musical do Tony Fernandes. O Tony Fernandes, acho que a galera conhece, foi o criador do Fantastic Man, e foi um grande editor, é um grande editor, né? É o criador da Apache. E o Tony tinha um grupo musical chamado Bengala Boys. O nome é original dessa marca dele, mas os personagens eu criei baseado em todos os colegas. Baseado no Ataíde Braz, baseado no Tony Fernandes, no J.M. Álvares, no A. Moreira, até no Miniguite, essa turma velhões bem aí. Então, os Bengalas, eles eram cowboys, que a gente falava muito de faroeste, eles eram cowboys que poderiam emergir em qualquer tempo. As balas dos caras nunca acabavam, eles nunca morriam, se morriam, reviviam. E, então o Bengala Boy foi essa pegada mais maluca do grupo mesmo, que a gente criou e tal. E teve um cara... essa coisa da amizade, essa coisa do grupo e tal. E aí surgiu essa história do Bengala Boys, e a gente teve um cara que foi fundamental nisso, né, que foi o Ayrton Marcelino, outro cara antigão. O Ayrton desenhava também naquelas revistas antigas, histórias de terror. E o Ayrton foi que desenhou a primeira história, né, dos Bengala Boys. A última foi desenhada pelo Suyama, onde a gente matou todo mundo, nós matamos todo mundo. Porque, assim, eram baseados em pessoas reais, a gente não sabe como é que ia trabalhar isso, então eu resolvi matar todo mundo. Então, na última história, todo mundo morreu, né? Então, futuramente, quem sabe, esse negócio de quadrinhos, né? Morre no dia, no outro dia está vivo. E você tem muito isso, né, Lancelotti, de colocar os seus colegas, companheiros, amigos dos quadrinhos como personagem das histórias, né? O Rafael Tavares e o Sapão, recentemente, estamos umas páginas, né, se eu não me engano, do Quarteto, né? De uma edição que você fez aí do Quarteto, tem lá o Gran Circo do Pied, entendeu? Tá lá o Sapão também, tá o Rafael Tavares dos Invictus também. O Flávio Rodrigues acabou de entrar também aqui na live, tá dando boa noite, falou chegando, nosso querido Flávio Rodrigues, grande desenhista também, parceiro. O DM Caio Real está dizendo que vai mandar fazer uma arte do herói dele com o catalogador para o Artbook. Mestre, estamos chegando a exatamente 50 minutos de live. Aqui no Instagram ele dá quase 60 minutos de live. A gente
a gente encerra o primeiro bloco agora e retoma dentro de 2 minutos, que é o tempo de eu gravar aqui no IGT, e retoma para o segundo bloco, pode ser? Não saiam aí do Instagram, então pode ser? Pode ser. Então tá, não vai embora, hein? A gente só vai... Não, tô aqui. Só estou esperando a Juliana aqui gravar as perguntas e os comentários da galera para não se perder no próximo bloco. Enquanto a gente não encerra, vai pensando nessa pergunta aqui, para você responder. Fizeram aqui, ó. Qual personagem, fora o catalogador, você tem mais carinho? Pergunta do Sapão. Vai pensando nisso que você vai responder no segundo bloco. Gente, continua aí que no lado do Pierre com o Lancelotti Martins, volta já. Bom, na lata do Pierre, segundo bloco, com Lancelotti Martins, o nosso catalogador de universos, está de volta. O criador do catalogador, do 7 estrelas, o criador do Relâmpago Negro, ainda não falamos do Relâmpago Negro, olha que tem muito assunto ainda, o criador do Exu, entendeu? Olha o Tony Brandão aí já de volta, José Ramiro, vamos chegando, o DM Caio Real, Sapão, tá todo mundo chegando aí de volta, heróis eu não tô conseguindo ler aqui, os heróis do Bernardo, é isso, Bernardo? Heróis do Bernardo, Mei Santos, o Jonas, tá aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos só aguardando o nosso querido catalogador voltar aqui para o nosso segundo bloco da live. Assim que o Lancelotti voltar. Tá, o Máscara de Ferro tá de volta aí, parceiro. O Lancelotti ainda não voltou, logo ele volta. Vamos lá, só estamos esperando o nosso mestre Lancelotti e o retorno. Bom, quem é Lancelotti Martins, né? Quem perdeu o primeiro bloco? Então vamos ver aqui, ó. Lancelotti Martins, ele é o criador do catalogador de universos, né? Ó, o Flávio Rodrigues de volta. Ele também é o criador do Relâmpago Negro. Ele também é o criador dos 7 estrelas. Fantástico. As criações do Lancelotti são fantásticas. Ele tem ainda o Vento Ventania, Exu, o Iode, que é um personagem novo que está com a HQ produzido aí, está em vias de edição, né? Pronto para ser lançado. Flávio Rodrigues, que fez um grande trabalho no roteiro que eu desenvolvi. Acredito que dos 7 estrelas, né? Eu só não lembro agora se foi no encontro 7 estrelas penitente ou se foi o 7 estrelas com o proscrito ou o Grimório, né? Mas eu sei que o Flávio é um dos desenhistas desse projeto, né, Flávio? Depois, se você lembrar, Flávio, escreve aí que a memória hoje tá fraca. Estamos aguardando apenas o nosso querido mestre Lancelotti. Vou mandar um zap aqui para ele e falar para ele voltar. Cadê o Lancelotti Martins? Ele voltou, chegou o mestre. Sem ele, não tem como a gente continuar na lata do Pierre hoje. Já estou convidando você, mestre. Foi o quarteto, Flávio, verdade. Quarteto. Foi isso. Se eu não me engano, é o primeiro roteiro, né? O roteiro da origem do quarteto, é verdade. Que aí você só inverteu as ordens. Depois a gente já vai falar do quarteto também, entendeu? Lembra da pergunta, mestre? Tá conseguindo ouvir? Mas não lembra da pergunta, pode falar. Né? Tá ouvindo bem? Não lembro não, 62 anos o cara fica esquecendo das coisas, ó. Eu vou tomar meu remédio, peraí. Toma um remedinho aí, mestre. Bom, vamos lá. Pergunta aí. Pergunta do Sapão, depois do catalogador ou não, né? Aí não sei. Qual foi o personagem, fora o catalogador, qual personagem que você tem mais carinho das suas criações?
o personagem que eu tenho mais carinho depois do Catalogador é o Sete Estrelas, cara. Eu gosto muito de Sete Estrelas. O Sete Estrelas também é uma homenagem ao meu avô, Severino. Então, assim, como você tinha falado na outra parte da entrevista, essa história de homenagens, elas são muito importantes, porque eu acho que essas homenagens que a gente faz para os amigos, ou para famílias, elas são coisas que são tributos, e elas, de certa forma, marcam a gente. Então, assim, eu sempre coloco nos meus quadrinhos, embora eu mate, embora eu mate, os caras que são, estão comigo sempre no trabalho, no batente, na labuta, trocando ideias, enfim, essa história toda. E você morreu numa das histórias você, o Sapão, o Rafael, vocês morreram em uma história do Quarteto bem aí que não saiu ainda, mas essa última história... Você já está dando spoiler, tá dando spoiler. Olha, mas essa história bem aí, eu fiz questão... Você não escreveu a última parte, porque eu ia fazer essa homenagem. Você escreveu as duas primeiras partes, né? Do quarteto, né? O Flávio Rodrigues... Mas a última... O Flávio Rodrigues, ele desenha a primeira, né? O Sérgio a segunda. Não, a primeira foi... Não, assim, porque assim, nós escrevemos, você escreveu de maneira inversa, né? Foi a primeira história, na verdade, que está saindo nessa revista aqui, é a última. Né? Nós escrevemos de forma inversa, né? Então, assim, o primeiro número do quarteto, na verdade, traz a última história. Né? O segundo número, que você escreveu também, que está sendo desenhada já foi desenhada pelo Flávio, né, Flávio Rodrigues, essa daqui foi desenhada pelo Sérgio, e a última já foi desenhada, está completinha, pelo Suad, Sullivan Suad. Quem está fazendo a arte final é o nosso amigo Zilson Costa. Então as três já estão prontinhas, já estão prontas, bem aí. Só falta a gente dar aquele acabamento, edição, tal, essa coisa toda, né? Mas assim, falando do quarteto, já que você levantou a questão, esse grupo também foi um grupo que eu achei interessante, porque ele surgiu comigo na década de 80, foi justamente no período militar, né? O período da ditadura militar e tal, naquele período de 60 a 80 tal, essa coisa toda. Então o quarteto é um grupo de jovens, né, que foi utilizado por uma divisão do Exército para fazer serviço sujo. Eles eram manipulados, como você mesmo sabe, você escreveu, eles eram manipulados e agora eles emergem, né, porque eles foram, para não dar spoiler, eles emergem agora e a gente vai contar essa história bacana, que você já começou bem aí, e que a gente terminou com outro cara legal também, que é o Garrett, o Henry Garrett, né? Ele terminou a história, baseado... A história do Garrett foi com base num plot meu e no plot do Jucon. O Jucon escreveu essa história, a gente pegou ela e a gente pegou alguns dados, alguns elementos, e para finalizar a história. Então ficou muito legal. E, falando dessa história de homenagem, nessas histórias a gente coloca alguns colegas, né, para fazer esse tributo, essa homenagem bem aí. Claro que é uma brincadeira, né? Às vezes sem autorização do colega, mas eu acho isso muito legal, sabe, Pia? Essa história da gente utilizar os amigos, das histórias e tal, acho muito legal. Eu, particularmente, acho isso fantástico. Maravilha. Ô, mestre, tem uma pergunta bem pertinente, né, do nosso querido Tony Brandão, que ele diz assim: Catalogador é um personagem sensacional, uma ponte entre os universos. Eu tomei a liberdade de usá-lo sem nem te avisar em uma participação em Carrapato. Você já teve algum problema com isso? Alguém usar sem permissão? Não, eu na verdade, quando criei o catalogador, eu já deixei ele aberto. Inclusive, lá no blog do HQ Quadrinhos, a gente fala disso. O catalogador ele está aberto para ser utilizado por todo o universo independente. Né? E eu acho que essa
essa abertura, ela faz o personagem crescer, né? E isso, às vezes, um colega agrega uma coisa importante naquela mitologia. O que não o que é canônico, a gente não mexe, mas muita coisa se agrega. Então, assim, foi muito honrado com o material dos meninos do Carrapato, quando eu vi. Primeiro foi um inside, né, na primeira aventura, ele aparece lá para aquela menina linda, não é? E depois já na revista seguinte, já deixa um ar de mistério sobre a questão da participação e a questão da própria menina lá e do Carrapato, enfim, algo que é um spoiler, não vou falar, mas, enfim, eu fiquei honradíssimo com a participação do Catalogador em Carrapato, como fico honrado com todas as participações que o personagem já teve. Tinha falado que o Jimmy está aí, né? O Jimmy está aí na live, né? O Jimmy Dive tá. O Jimmy, por exemplo, foi um cara que me trouxe o Catalogador. O Jimmy foi um dos primeiros caras a fazer o Catalogador humano. Aquele cara de bengala que é o Lancelot, que na verdade não é o Lancelot, ele é outro cara, mas aí é legal dizer que é o Lancelot. Mas o Jimmy foi um dos primeiros caras que trouxe, com os personagens deles, aquele personagem. Pô, tá aí, uma participação legal, uma dica que eu incorporei. Então o personagem ele é livre, ele tá liberto. Nós temos alguns cânones que não podem ser modificados, mas o restante é para os colegas do Universo Independente utilizarem mesmo. Ó, tem uma galera comentando. Conclui, aí eu já falo então, aqui. Fala aí, eu digo, não, Tony, cara, eu só tenho a agradecer, viu, Tony? Participação do personagem lá, aquela arte que você fez do personagem, me deixou honrado, cara. Maravilha. Tá com o personagem lá. Ele falou que ele quis fazer uma surpresa, mas ele ficou preocupado depois se você ia achar ruim ou não. E aí você já respondeu que achou maravilhosa a surpresa, isso é fantástico. A May Santos está dizendo que o personagem favorito dela é o Sete Estrelas. O José Maurício também está dizendo que é o dele também. O DM Caio Real, é bem óbvio o nome Catalogador de Universos. O Maurício, né, o Maurício está fazendo uma história também aí com o Catalogador. O José Ramiro Maurício? Hein, Lancelotti? O seu está picotando. Está picotando para todo mundo? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? O seu som está picotando, eu acho que é o microfone. O Jimmy Diver está dizendo que foi uma honra ter colocado o encontro do Catalogador com os Darwins. Tem aqui uma pergunta para você, Sapão. Soube que o Catalogador esteve em algumas aventuras nas terras dos gringos. Como é que se deu isso? O Tony Crittel é um cara do meio independente, né, os índios, né, americanos. Ele é um cara fantástico e ele criou uma série lá nos Estados Unidos chamada Cosmos. E ele queria reunir personagens do universo independente de vários países. Né? O Catalogador faz parte dessa série chamada Cosmos. Acho que é um dos primeiros heróis do cenário independente a participar de um cross desse tipo. E ele está participando dessa série lá chamada Cosmos, né, que envolve vários outros personagens da Holanda, da França, da Espanha, dos Estados Unidos, enfim, vários personagens de outros países dessa série Cosmos, e o Catalogador está lá. Eu fiquei honrado o cara me convidar, né, e está lá. E também está na França. Na França nós estamos participando com um grupo dos colegas daquela Yamra Comics, que é um nome indiano, mas são franceses. Então também está participando lá, junto com o personagem do Gabriel Rocha, o Lagarto Negro. E essas interações são importantes também, né, para a gente mostrar um pouco das nossas criações aqui brasileiras, e é importante também essa relação dos independentes brasileiros com os independentes americanos.
né? Os caras lá produzem pra caramba, né? Eles fazem tipo cooperativas e produzem pra caramba e se financiam, né? Coisa que nós estamos agora começando aí pela plataforma do Catarse, que tomara que dê certo para todo mundo. Vai dar. Como nasceu o Sombra d'Água? Pergunta do Sapão. Tá aí, grande Sombra d'Água. Isso é um boneco, né? Sombra d'Água, ele é um personagem também da nossa mitologia, né? Personagem que vem da nossa mitologia indígena, né? Os Igupupiaras, que são homens-peixes, né? E são deuses cultuados pelos indígenas. Só que o Sombra d'Água, na minha história, ele é um homem normal, que nasceu no período das 2 primeiras guerras mundiais. Ele é um experimento alemão, né, dos nazistas, e que termina vindo parar no Brasil por uma questão da guerra mesmo, né, do movimento de guerra. E tem toda uma história fantástica, que nós estamos agora com uma gráfica dele por terminar. Aliás, ela já está terminada, aqui já é o quadrinho dele, só que aqui é uma versão preto e branca, ela vai sair a cores, né? Então a gente ainda está trabalhando essa história dessa produção. Aqui também foi uma grande equipe, né, que produziu. Aqui nós tivemos o Hoffman, nós tivemos o Santiago, o Jeben e o Alanzin. Então aqui também é uma equipe, né, de produção fantástica. Esse trabalho foi gerenciado pelo Santiago, Marco Santiago, o Marco Santiago que gerenciou esse trabalho bem aqui. Eu costumo trabalhar com meus amigos da seguinte maneira: eu gosto da liberdade criativa, o Pierre sabe disso, um roteiro, um desenho, eu acho importante que aquilo tenha uma contribuição de quem também está fazendo, porque as pessoas têm as suas leituras, e às vezes as leituras são fantásticas, a gente descobre coisa fantástica. Esse trabalho foi gerenciado pelo Santiago, e o Sombra d'Água, aqui nós vamos contar toda a história dele, viu, Sapão? Aqui nós vamos contar toda a história dele e dizer como ele surgiu, para a gente não falar de spoiler. Mas ele vem desse período das 2 primeiras guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, e como um experimento, né, um experimento da tecnologia genética dos nazistas. Mas vai ser legal. Com certeza, vocês vão gostar dessa história bem aqui. Estamos tratando ainda como vai ser essa publicação, né? Estamos ainda aguardando algumas decisões para a gente fechar de fato a produção desse material, né? Então vamos aguardar as surpresas bem aí. Quem sabe de repente a gente tem esse material aí pelo selo da Sabatina. Vamos ver, né? Vamos torcer. O Sapão, o Sombra d'Água surgiu assim. Ele apareceu, o Gratão, o Marcos Gratão, que é um vulcão também, né? O Gratão é um vulcão, e o Sombra d'Água já fez uma participação com o personagem dele, né? E apareceu, sem mexer em mitologia qualquer, mas ele já apareceu lá. Foi fantástico também. Tem uma pergunta aqui do Máscara de Ferro, que ele pergunta o seguinte: qual foi o primeiro personagem que você criou? Conseguiu ouvir? Não. Qual foi a primeira personagem que você criou? Está cortando, Pierre. Vamos lá. Qual foi a primeira personagem que você criou? Está me ouvindo agora, mestre? Lancelotti, está me ouvindo? Bom, eu não ouvi tua pergunta, está picotando muito, mas assim, se for em relação ao personagem que eu criei, primeiro personagem que eu criei, meus personagens surgiram todos na década de 80. Quase todos. Surgiram no movimento dos zines, na década de 80, no Querela, na década de 80. Então, meus personagens como o Quarteto, como o Sete Estrela, como o Exu,
como a Salamandra. Esses personagens surgiram tudo na década de 80, por ocasião do meu zine. Os mais recentes são só o Catalogador, o Sete Estrelas também surgiu na década de 80, mas esses outros personagens, como o Cometa Humano, enfim, Catalogador, são mais recentes. Já mais desse movimento de internet, na época dos anos de 1900 para 2000, por aí assim. Nesse movimento, quando a gente voltou o quadrinho de 1900 para 2000, foi que a gente também começou a criar novos personagens e integrar esse universo. No meu universo, como nos universos dos amigos do cenário independente, meu universo também é todo integrado. Todas as criações têm um link. Por exemplo, no quarteto tem um personagem que o Pierre lembra bem, que é o Cabral. O Cabral, ele é maluco. Ele fala sozinho. Tem um cara que ele fala sozinho. Né? Esse cara que ele fala sozinho chama Natanael, né? Você lembra? Então, esse cara, o Natanael, nada mais é do que o Catalogador. Né? Quer dizer, os personagens, eles têm uma conversa, um link, essa história toda. No Sete Estrelas, o Severino, quando está morrendo, que ele pede ajuda das estrelas, são personagens que aparecem para ele, são os jogadores, né, aquelas formas negras do começo do universo, da borda, que auxiliam ele, que ele chama de estrelas. Então, todos os personagens conversam entre si. Né, tem alguma forma, algum link, alguma coisa desse tipo. O Sérgio Lima chegou agora, está dando boa noite. O Claudino está comentando que quando você apresentou Sombra d'Água, ele queria saber de você como que seria a Sombra d'Água em Tupi, Guarani, e parece que você ficou meio assustado na ocasião, quando ele te perguntou isso. E o nosso querido Sapão está perguntando como surgiu o Raio Negro, mas eu não sei se ele está se referindo ao Raio Negro ou ao Relâmpago Negro. Deixa eu te falar sobre isso aí. Surgiu realmente como um Raio Negro, mas como a gente é muito ligado com essa história de pesquisa e como a gente surgiu do advento dos comics, né, dos quadrinhos americanos. O quadrinho americano tem um negócio interessante, desde a década desde a Golden Age. Pô, você tem tudo aí, hein, Pierre? Você tem tudo aí, hein? Quase tudo. Pois é, então assim... Quase tudo. Pois é, olha só, o Relâmpago Negro, originalmente Raio Negro, ele surgiu da minha logo, do quadrinho, do meu selo. Se você prestar atenção no meu selo, tem lá aquele relâmpagozinho, né? Você tem aí, né? Cadê? Vou pegar uma... Mostra aí. Aqui, o selo, vou tentar deixar o mais próximo possível, tem esse raio aqui, ó, Raio Negro. Isso. Né? E o personagem, né, que tem aqui, ó, o selo, e aqui no personagem tem o mesmo raio, né, no peito dele. Pois é, então assim, o personagem, ele veio desse lance, dessa homenagem que eu fiz do meu selo, né, e surgiu a ideia de criar um personagem com esse relâmpago que tinha bem aí, com esse raio. Inicialmente eu criei como Raio Negro, mas tem essa história, né? Isso. Exatamente. Então, assim, foi mais uma homenagem heráldica, né? Se referindo ao meu selo, o personagem, né? Relâmpago Negro. Eu mudei para Relâmpago Negro porque já tinha um Raio Negro, né? Já tinha um Raio Negro, aí surgiu essa história de nomes iguais. Aí nós mudamos, eu até falo disso, vem aí. Isso. E, mais uma vez, a gente se intera e mistura as homenagens dos universos. Esse personagem bem aí é o Temporário, que eu gosto desses caras do tempo, né, como o seu personagem também, do Rafael Tavares. Nosso colegão também, nosso parceiro de trabalho. E o Temporário, ele é um cara que viaja no tempo, então ele não tem barreira, ele está presente em todos os momentos, em algum lugar, ele está em algum lugar. E o meu personagem, ele é uma imitação, vamos dizer assim,
humanoide do temporário. Essa célula de energia se recriou com base no temporário, na forma biológica do cara, na forma humanoide. Não é? Então, assim, ele é uma inteligência, não é humana, ele é uma inteligência, é uma energia, é uma fonte de energia que se moldou, vamos dizer assim, humanoidemente, com base no temporário, que já observava a latência dessa energia. Então, assim, nós pegamos o personagem do colega Rafael, né, jogamos ele lá dentro do universo, e lá naquele momento daquela criação, aquela energia se moldou na forma humanoide do personagem, criando, então, um Relâmpago Negro, como vocês estão vendo bem aí. Então, é um personagem também legal, eu gosto muito do Relâmpago Negro, ainda preciso trabalhar melhor a mitologia dele, eu não defini ainda, mas é um personagem muito legal. Mestre, tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Agora. Tá. Tem uma pergunta do Flávio Rodrigues. Atualmente, vocês sentem uma procura maior para conhecer os heróis brasileiros ou ainda é um nicho restrito? Os heróis brasileiros, os personagens brasileiros, se a gente levar em consideração que nós não temos uma indústria de quadrinhos no Brasil, nós não temos uma produção centralizada de quadrinhos no Brasil, nós não temos uma editora e uma distribuidora nos moldes de 30, 60, 70, 80, não temos. Isso acabou. O que existe hoje é os grandes conglomerados dos outros países, Estados Unidos, né, com a Marvel, DC, enfim, a Europa, mas nós não temos, assim, no Brasil, uma indústria de quadrinhos. O que nós temos são atitudes ousadas, independentes, e algumas muito criativas, e também muito suadas. Então nós não temos, assim, um panteão de heróis brasileiros. Nós não temos, assim, algo que a gente possa dizer que produz heróis brasileiros. Nós temos aventuras, nós temos ousadias desses batalhadores independentes. E nós temos tanta coisa fantástica sendo produzida que vale a pena ser conhecida. Não é? Vale a pena ser conhecida. Se de fato nós tivéssemos uma coisa que apostasse, uma empresa que apostasse no nosso material, não é? Tinha muita coisa para se mostrar. Mas o mundo é um comércio. Não é? Quem vai apostar em produzir um quadrinho, né? Um editor, uma empresa, se aquilo não der retorno para ele? Então, assim, são coisas hoje que tem que ser discutida. Mas o autor independente está aí. O autor independente tem essa plataforma do Catarse, né? Você pode dizer, ora, mas o Catarse tem muita coisa sendo mostrada, tem muita produção, tem. Eu considero o Catarse, ou as produções independentes, nessa mídia fantástica que é a internet, como um tabuleiro de venda. Se você for para uma feira, no seu tabuleiro só tiver um bombom, ou só tiver uma maçã, ou só tiver só uma banana, você só tem aquilo para oferecer. Então o cliente que chegar lá, aquilo não vai ter opção. Então a plataforma do Catarse está aí. Tem várias produções fantásticas, algumas terão sucesso, outras não. Mas é assim mesmo. É assim que é a produção do quadrinho brasileiro. É assim que é isso hoje. Ela é concorrida, ela é seletiva no sentido de que você realmente tem que produzir bem e levar um bom material para o público. Né? Mas são ousadias, meu colega. São coisa de sangue, da pele. O trabalho do autor independente no Brasil é muito suado. Né? A maioria de nós aqui somos um staff. A gente escreve, né? A gente desenha, a gente edita, a gente compacta tudo, produz, manda para a gráfica e vende. Nós somos uma editora. A maioria de nós no Brasil faz isso. Então, assim, o cenário brasileiro hoje, para o autor independente, ele é um cenário muito difícil, mas é um cenário real. Nós temos que sobreviver com as plataformas que estão aí, que estão à nossa disposição, para a gente mostrar que nós temos produções fantásticas.
Meus amigos, se vocês viram a produção na internet e puderem apoiar, vamos apoiar. Aquilo é sangue, é suor, entendeu? É um sonho, mas, como é um tabuleiro, você tem que optar. Às vezes você apoia um projeto, às vezes não apoia outro, e assim vai. É desse jeito que funciona. Concordo. Também penso dessa forma. Mas acrescento que acredito que estamos crescendo cada vez mais, porque, por exemplo, claro, esse ano é um ano atípico em função da pandemia, mas grandes eventos nasceram nos últimos anos e abrem espaços também para os quadrinistas, né? Independentes. Então, o cara entra no Catarse, prepara o seu material e vai para esses eventos vender o seu material, né? E o público tem acesso a esse material além do Catarse, né? Porque vai para além do Catarse. Quando o projeto consegue ele atinge a meta, o autor tem... Então, eu acredito que está tendo uma procura muito grande. Aumentou bastante. Ainda não é o ideal, não é uma indústria, estamos longe disso, mas é o que nós temos, né? E o que nós temos que saber trabalhar muito bem para romper a bolha. Pierre, em cima disso que você falou e da pergunta anterior do colega, sobre essa questão de se o herói é conhecido ou não, nós temos movimentos no Brasil que, como você diz, são células que fazem, ou que estão a fazer essas criações serem conhecidas, não é? Nós tivemos aquele movimento do Varti naquele período, nós temos o trabalho do Gratão, que inclusive produz material para ser publicado nos Estados Unidos, lá na plataforma, no estúdio dele. Nós temos o movimento da Sabatina, que é um movimento sinérgico, consociado, cooperativo. Então, assim, nós temos outros movimentos que também estão levando o nome do quadrinho independente, da criação do autor independente. E como você falou, essa pandemia, ela dá um outro aspecto, porque a gente estava vendendo quadrinho nas Comic Cons, as feiras, né? E com essa pandemia, alguma coisa deu um stop ali e, né, repensando essa nova tecnologia aí. Verdade. O Joe Stark, né, está aqui perguntando: apostar em plataforma virtual como a Webtoon, Tapas e outras para expandir o material também seria uma boa pedida? Eu acho que sim. Eu acho que essas plataformas, elas são opções, né? São opções de mercado. Você só tem que produzir material que seja acessível e que possa realmente ser vendido. Por exemplo, a Amazon vende material. A Amazon é uma plataforma de venda de quadrinhos, inclusive quadrinho virtual, né? Eu tenho material no Amazon que é vendido e lido no Kindle, por exemplo, né? E por cada página lida, eles pagam para o autor um crédito aí, não é muita coisa, mas pagam. Então é o seguinte, essas plataformas estão aí, e nós temos aqui utilizá-las, saber utilizá-las. Acho que o autor independente tem que navegar por esses mares mesmo. Os personagens o Sérgio Juncon está dizendo aqui, ó, os personagens do Lancelot são fantásticos. Se eu soubesse escrever ou desenhar bem, eu faria algo com eles para homenagear o grande Lancelot. Ricardo Reve diz que decidiu lançar o primeiro quadrinho dele esse ano. E essas lives do Pierre têm sido uma grande escola. Valeu, amigo. A gente está aqui para isso, para poder contribuir mesmo e divulgar e promover, difundir o quadrinho nacional, entre outras culturas, é óbvio. O Caio Real aqui, ele está dizendo que a primeira edição do herói dele vai ser lançada em plataforma digital. Eu acredito que a plataforma digital, nós temos que aprender a utilizar melhor as plataformas digitais para ter o maior alcance. O que nos falta é isso, para romper a bolha. E a partir do momento que a gente aprender isso, né, mestre?
eu acredito que a gente consiga romper essa bolha e chegar num nicho maior de pessoas. A plataforma digital, muitos colegas utilizam isso com sucesso. Né? Porque, assim, às vezes, a plataforma digital pode ser um pulo para você lançar seu material impresso. Um pulo para você divulgar a sua criação. E para você vender também até na plataforma digital. Porque na plataforma digital você pode optar por liberar seu personagem, a sua criação free, para ser lida, ou pode liberar na plataforma digital para você vender também como é vendida, né, como faz no Amazon, que cobra por leitura de página. Enfim, existem muitas opções, muitos canais, e lançar uma criação digital não é demérito nenhum, é sim uma ousadia. Eu acho que, como o Pierre falou, tem que romper a bolha. Rompendo essa bolha, né, mostrando... Tem um colega que que produz fantasticamente, tem dois colegas, um produz um vampiro JF, alguma coisa assim, digital, fantástico, né? Tem um outro colega também que faz uma produção de um grupo espacial, no futuro também, fantástica, que é uma produção digital, e depois lançou impresso, lançou no Catarse bem aí. E uma coisa que a gente tem que falar é também o surgimento de novas editoras, né? Você tem a TAI, que surgiu aí, também, de 2 anos para cá. Eu até estava vendo, se eu não me engano, o Eric Blake, se ele estiver ainda aí, ele me confirma. Eu estava no canal dele ontem, eu assisti uma entrevista da Tainá, ou Taína, não sei o nome, que é a fundadora da TAI, né? Ela e o esposo dela, o Rodrigo, né? São os donos da TAI, os fundadores da TAI. E ela fala, foi uma puta live que o Eric Blake fez, está lá no canal dele, quem tiver interesse em saber como é que funciona uma editora, é muito importante, lá no YouTube, no canal do Eric Blake. Aí você tem a Quimera, que vem crescendo, que já tem 10 anos aí dentro do mercado e que está investindo bastante também em termos de quadrinhos, né? Nós da Sabatina vamos chegar nesse nível, porque a gente está trabalhando, estudando cada vez mais, vamos entrar aí com projetos no Catarse antes de acabar esse mês, se tudo correr bem, né? A gente já está aí com algumas campanhas desenhadas para isso, né? Para colocar o nosso material também, para poder atingir um nicho maior de pessoas, entre outras editoras que a gente nem tem conhecimento, né? Porque ainda estão nascendo, estão se desenvolvendo, e quanto mais gente está produzindo, melhor para o quadrinho nacional, né? Independente se o quadrinho nacional seja só de super-heróis. A gente está falando de super-heróis porque aqui é o meu nicho, né, de trabalho, assim como é o do Lancelot também, né? Mas é o quadrinho nacional por um todo, porque a dificuldade que nós temos para produzir quadrinho nacional é a mesma de super-heróis, é a mesma que o cara tem para produzir um quadrinho nacional de ficção científica ou de humor. A dificuldade de produção editorial é a mesma, né? E a gente tem que melhorar cada vez mais, crescer. É verdade, Pierre. Foi bem lembrado você ter falado aí dessas editoras, como a Quimera, né, do Sadraque, como a TAI, o TAI também, não sei, enfim, e outras que tem por aí. O importante de tudo isso é que tudo isso seja propiciado com uma conexão, né? Eu vejo esse trabalho das lives e essa troca entre editores e autores e trabalhos sendo feitos assim na internet, com essas lives, como você faz, como o Lobo faz, o Elian faz, outros colegas. Esse trabalho deve propiciar que esses movimentos ou essas editoras se interconectem para sedimentar, de fato, um mercado e mostrar, como você diz, que existe alguma coisa sendo produzida. Realmente deve ter editoras por aí que estão produzindo, mas a gente talvez nem saiba. Mas essa interconexão, esses papos na lata, né? esse papo na lagoa, no sapão, enfim, eles propiciam que você termine conhecendo que existem outros nichos, que existem outros caras que estão trabalhando, não é? Que existem outros movimentos, e que isso é um grande movimento no Brasil. E isso é importante para o cenário. E todos esses canais acabam nos ajudando na divulgação da nossa produção, né, enquanto quadrinista, né?
Tipo, por exemplo, eu vou citar aqui, você citou o Lancelotti, você citou o Lorde Lobo, que tem um canal Grandes Heróis BR, que aí tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube, entendeu? Um canal exclusivamente falando de heróis nacionais. Nós temos aí o próprio Everton Ferreira, que tem o canal dele no YouTube, também fazendo resenhas, fez até o Coisa de Maluco, que eu gostaria que você falasse na sequência do Coisa de Maluco, né, que é um projeto bem bacana sobre terror, né? Aproveitar a sequência. Se eu só ler os comentários aqui, a gente já vai para o Coisa de Maluco. E eu esqueci de falar também do youtuber Fábio Cabelo, do Papo Cabelo, do Fabiano Cabelo, né, do Papo Cabelo também, que vem falando das HQs, não só do nicho de heróis, mas de vários projetos de quadrinhos brasileiros, nacionais, fantásticos. O Cabelo, o Cadu do Amálgama Estúdio também, nosso querido Caduzão, está fazendo um trabalho bacana, animações, vídeos falando de cultura nerd, enfim. Tudo isso é importante para nós. Comentário daqui, o nosso querido Ricardo Heber, é sempre bom ver os mestres falando, brigadão. Nosso querido Gustavo de HQ, está dizendo que a live está sensacional, Pierre. O nosso querido HQ continua, acho que o quadrinho nacional hoje deve aprender, além de escrever e desenhar, mas também fazer o marketing digital, é o que a gente está dizendo, a gente concorda plenamente com isso, temos que melhorar. O Claudino disse que uma das opções para o quadrinho é também o Motion Comics, tipo o Mindfire, que distribui para tablet e celular, também concordo. Segue aqui, a indústria de quadrinhos como a americana é uma exceção. No resto do mundo a coisa é mais parecida com o Brasil. É verdade, cara, é verdade. A Europa, quando você fala da Europa, você está falando da Europa toda, né? É uma coisa que eu particularmente gosto muito de quadrinho europeu, acho muito interessante. Claro que eu prefiro o quadrinho brasileiro, mas eu gosto muito do quadrinho europeu mais do que o quadrinho americano. Bom, fala para mim do Coisa de Maluco. Como é que surgiu esse projeto Coisa de Maluco? Fala o que é, com quem você faz, como ele nasceu, se tiver uma edição aí com você. Essa eu não tenho, eu falei para você que eu tinha quase tudo. Fala aqui com minha secretária. Luana. Enquanto ela não traz, vai falando. Lá no quarto da sua mãe, perto da TV, tem lá uma caixa. Está lá um exemplo, uma Coisa de Maluco. Quadrinho, olha lá. Você falou antes de um cara bem que eu acho que é um exemplo de batalhador. O nosso amigo Heberto. O Everton, do Xamã. Cara, esse cara é fantástico. Esse cara tem um trabalho de luta muito legal, e ele é um cara dedicado, está sempre nos movimentos, e ele está levando quadrinho e participando de feiras, e está produzindo. O Web é um exemplo de um cara que é um batalhador do quadrinho nacional também, o Web, sabe? O Web é um dos caras que eu considero realmente nesse cenário bem aí. Mas, falando de Coisa de Maluco, é como o nome diz, Pierre. A gente que toma remédio sabe disso. Coisa de maluco é coisa de maluco. Mas eu sempre gostei de terror, principalmente terror da década de 80, daquele movimento de 80, produzido pelos Meninos da Arte, produzido pela Taika, e outras editoras que surgiram naquele período, né, e revelaram grandes valores, como o Watson Portela, o Monza, essa turma toda. Enfim, e gostando de terror como eu gosto, é um cenário também que eu acho fantástico, eu produzi esse material Coisa de Maluco com um parceiro aqui do Piauí, que é o Maurício Lima, é um grande desenhista, o Maurício Lima, é um cara que tem um estilo da década de 80, aquele traço que ele faz com pincel ainda, não utiliza esse material de internet, enfim,
É tudo na mão que ele faz. E aí nós nos juntamos e produzimos essa revista aqui, chamada Coisa de Maluco. Né? É uma revista chamada Coisa de Maluco, que nós fizemos, que a gente chama flip-flop, né? Que são 2 em 1. Então aqui são pequenos contos de terror, que a gente aborda também essa questão da cultura, né? Questão do Nordeste, a questão do cangaço, a questão dos contos urbanos, mas tudo são contos pequenos contos que a gente se uniu para fazer. Então surgiu essa história de Coisa de Maluco justamente por isso. Rapaz, fazer esse tipo de coisa é coisa de maluco. E aí a revista ficou Coisa de Maluco. A gente já está produzindo uma segunda revista, né? E essa capa bem aqui é capa do Caimã, né? Caimã Moreira, fantástico. Essa outra capa aqui é do Max Garcia, mas é terror. Tudo isso daqui é terror. E a gente está produzindo esse material porque a gente gosta mesmo, né? Lendas de terror, lenda do folclore, transformadas em quadrinhos, né? Isso. Tem terror, erotismo, fantasia, cotidiano, faz de conta. Pequenos contos de 5 páginas, no máximo. 5, no máximo 8 páginas. Maravilha. Então, são histórias assim, curtinhas. Né? É outra vibe maluca que eu resolvi, com o Maurício, fazer esse material bem aqui. Parcerias. Com parcerias se faz tudo, sabe? É verdade. No Brasil, sabe, é verdade. Quadrinista independente, colega, parceria. Sem parceiro, tá na roça. Aliás, nem na roça. Tá na roça. Nosso amigo Dom Camilon, se eu não me engano, o Dom Camilon é o perfil do Franklin Camilo, não sei. Se for, ele confirma aqui depois. Boa noite, seja bem-vindo aí. Tá na lata do Pie com o Lancelotti Martins. O nosso querido Ricardo Heller está dizendo que na Itália a cena também é bem forte, né? E na França, mais nada que é igual aos Estados Unidos. Eu acho que Itália e França são bem fortes, né? Os quadrinhos. Eu tenho um amigo quadrinista que está morando em Leeds, né? Na Inglaterra também. Ele disse que é bem forte lá. Ele foi para lá para viver de quadrinhos, né? Inclusive ele trabalhou de assistente do Simon Bisley durante um tempo, né? Fazendo Juiz Dredd, né? Juiz Dredd, lá na Inglaterra, né? Trabalhando com esse quadrinho, né? Ele trabalhou de assistente do cara lá, fez um trabalho bem bacana por lá, entendeu? É o Bruno Stahl, né? Enfim, a cena é independente no mundo todo, né? Eu acho que indústria nós só temos nos Estados Unidos. A cena independente, essa de autores que têm criações e que têm vontade de produzir e que não tem editora e que só tem o sangue, a vontade e gosta muito disso, é igual. Até nos Estados Unidos, o cenário independente é desse jeito. Porque no cenário independente tem os indies, né, que eles chamam. Mas eles fazem a mesma coisa que praticamente a gente faz aqui. Os caras lá se unem para produzir. Eles utilizam as plataformas. E eles conseguem fazer isso tão bem que a maioria das produções dele são bancadas por financiamento coletivo, inclusive pagam colegas brasileiros para desenhar para eles, para você ver. Sim. Né? Então o cenário independente, também nos Estados Unidos, fora as grandes, que saiu outra história, é do mesmo jeito da gente aqui, é na raça. Na Itália, como você falou, a galera também, os independentes, é do mesmo jeito, cara. Na França, do mesmo jeito. E a gente tem que entender que, sim, nos Estados Unidos você tem as duas grandes, as duas super grandes, né? Mas você tem aí um nicho de médias e depois várias editoras independentes. Né? Então, assim, em termos de venda de massa, só temos a Marvel e a DC, que as vendas decaíram, nem eles vendem mais do que já venderam um dia. Né? Porque mudou o nicho, mudou as plataformas, mudou a forma de ler quadrinho, né? De se ver quadrinho, né? Também mudou muito, né? A gente tem que estar sempre se reinventando para fazer a coisa bacana. Mestre, estamos chegando agora a 40 minutos, na verdade 47 minutos já desse segundo bloco,
né? Porque a gente pegou 5 minutos do outro, 45 minutos por aí. Agora chegou aquele momento da gente brincar um pouco, né? Agora é o momento do Na Lata, né? O Na Lata do Pierre agora. Eu vou te fazer uma ou duas perguntas, vou fazer uma pergunta para você usando uma ou duas palavras e você vai me falar na lata. Tudo bem? Tudo bem? Manda ver. Então vamos lá, vamos começar. Um herói. Blindado, puxando o saco. Ah, que maravilha. Aí você me deixa muito honrado, pô. Eu te falo, olha só, de você, eu te falo isso que eu tô curtindo fazer aqui a edição do cara, velho. É fantástico, viu? Manda outra pergunta. Uma HQ. Uma HQ. Uma HQ, vou te dizer. Tô lendo agora, cara. Wander. Muito boa, muito bom. Muito bom. Esse cara fantástico aqui, o Luciano Félix, velho. Esse projeto estava no Catarse, esse projeto, né? Se eu não me engano, do Wander. Saiu do Catarse. Aqui, completinho e tal, bonitinho aqui. Maravilhoso. Um roteirista. Rapaz, eu sou suspeito para falar isso, mas tem dois caras que eu adoro como roteirista, eu vou dizer os dois. Um, Rodrigo Pierre, e o outro, Garride. Dois brazucas que eu considero fodas, velho. Eu gosto muito do Garride também, viu? Eu gosto um pouquinho desse Pierre aí. Dizem que de vez em quando ele escreve bem. Entendeu? Gosto um pouquinho dele. Um afeto. Um afeto. Rapaz, um afeto, esse espaço imenso, essa coisa da gente estar se conectando, da gente estar se intercalando e falando dessa coisa que a gente ama tanto, que é quadrinhos. Isso é um afeto. Um poeta. Drummond de Andrade. Eu sabia. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Pedra no meio do caminho. É lindo, né? Quase que eu dou um spoiler do que a gente está fazendo com essa pergunta, mas não pode. Um livro. Um livro, cara, 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Amo, fantástico. Fantástica obra. Rapaz, eu leio, toda vez que eu leio, eu tenho que ler de novo. Mas é assim. Fantástico, Gabriel. Gabriel essa obra. Quem não leu, leia, viu? Indicação, leitura obrigatória. Um filme, diz aí um filme. A saga dos Aurelianos Buendias. É fantástico, velho. Esse eu não vi ainda. É dos 100 anos. A família. A história. O filme? É um filme baseado? Maravilha. Você viu? Já assistiu? Não foi o Cólera? Não assistiu o Cólera, não, dele? Eu vi o Cólera. Foi baseado também. Baseado também. Baseado também. O Cólera é muito bom também, mas esse primeiro da Aurelianos eu não vi. Deixa uma frase para nós aqui. Algo que você ainda não falou. Olha bem para nós que estamos assistindo essa live aqui e deixa uma frase. Aquilo que você falaria para a pessoa que você... para aquele que está começando agora, ou aquele que acha que tem que desistir, ou aquele que já está velhinho e acha que não é mais capaz. O que você falaria para essa pessoa? Deixe uma frase. O que você falaria para nós agora, assim, nos motivando a seguir o caminho? O que você nos diria? Eu acho que o que é importante hoje é uma coisa chamada tolerância. Eu acho que isso é fundamental, porque a tolerância te traz reflexão, né? A tolerância ela não é passiva, ela é reflexiva. É como quem dá um feedback.
vezes uma pessoa pode dar um feedback do teu trabalho que você não gostou, mas é um feedback. É uma forma daquela pessoa dizer alguma coisa. Se ela vai ser importante para você ou não, você vai processar aquilo. Então, Pierre, se não tiver tolerância, né, se não tiver essa reflexão sobre isso, eu acho que a gente nem conversa, né? É complicado. Então, tolerância, para mim, eu acho que é fundamental. Quem é aquele cara no reflexo do espelho, quando você olha no espelho? Quem é aquele cara que está lá? Quem é o Lancelotti? Aquele cara que está refletindo no espelho. Quem é o Lancelotti? Rapaz, a fotografia, o reflexo no espelho, ele é diferente do que você imagina. Quando você olha para você, você se vê muito diferente do que você se imagina realmente. Você olha para o espelho e você diz assim, aquela ruga não é minha, eu não pareço com aquele cara. Cara, o reflexo, ele é diferente, nunca é igual. É isso que eu vejo no espelho. Então o Lancelotti é um cara com 62 anos de idade, que está se construindo ainda, vai se construir e, com certeza, um dia vai ser Lancelotti. Mestre, a vida para mim sempre foi, sempre será a arte do encontro. Eu acredito muito nisso. Aprendi isso com o teatro e com o tempo. Aprendi que com o tempo nós somos a somatória das pessoas que passam pelas nossas vidas. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós não nos conhecíamos assim. Tínhamos amizade pelo Facebook, mas não conversávamos. E eu nunca vou esquecer que você fez uma postagem sobre... Você está precisando de alguém para escrever um roteiro sobre o Sete Estrelas, e eu metido a besta, fui lá e falei, se quiser eu faço. Entendeu? E foi assim que nasceu a nossa amizade, cara. Nossa amizade, né? E de lá para cá, tantos roteiros, tantas parcerias um com o outro, tanta coisa. Eu só tenho a agradecer, dizer gratidão por fazer parte da minha história, fazer parte da minha vida, das conversas diárias, dos conselhos, da tolerância, porque eu sou muito louco, né? É verdade, você é maluco. Eu tenho meus rompantes, a gente sabe disso. E o Ari Crazy. E é isso, né? Gratidão, para obrigado fechar por também, ter você. Eu queria suas considerações finais. Para fechar, eu acho que, como diria João, que foi pregar lá no deserto, para ninguém ouvir nada. Pô, pregar no deserto? Maluco? O cara vai pregar no deserto? Pô, tá aqui nós. Tá aí você bem aí, cara. Tá aí você nessa seara bem aí, bradando aos quatro cantos, levando a cultura, fazendo tributo aos autores, divulgando o quadrinho nacional, divulgando nossas criações. Isso é um brado de João, velho. Então, assim, eu acho fantástico esse trabalho como o seu e que você faz. Porque você é um cara que vibra e é um cara que constrói os outros amigos, né? Eu quero te agradecer por esse espaço fantástico, é um espaço multiplicador, e quero te dizer que é minha primeira live. Cara, eu gostei pra caramba. Eu sabia que você ia estar com aquele seu copinho que você tem nas nossas particulares, e eu trouxe o meu, para finalizar. Um brinde. Um brinde. Valeu, meu irmão. Um abração. Um brinde ao encontro, mestre. Tamo junto. Ao encontro, um abraço. Abração, valeu. Um abração. Na quarta-feira a gente está com o cabelo aqui. Vem para cá, ok? Lancelotti, um grande beijo. Não percam. Vai ficar aqui gravado no IGT. Se você perdeu, você que vai ver depois, dê seu comentário aí. Valeu, siga o Lancelotti Martins no Instagram, tá? Não esqueça a arte do catalogador e nos siga também aqui. Um abraço, até mais. Boa noite. Até mais, valeu. Até mais, boa noite. Boa noite para vocês que participaram até agora. Valeu, até o próximo encontro aqui na Lata do Pierre.